Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, bom domingão de Páscoa, bom dia 31 de março, Brunão aqui completo 34 primaveras ontem no dia 30, mas eu gravo para vocês em um passado um pouco distante, gravo na sexta-feira, feriadão, início, sexta-feira de Páscoa, dia 29 de março, então eu desejo para vocês aí uma ótima, como esse vídeo vai ao ar domingo, um ótimo descanso, uma ótima reunião com a família, Colomba Pascal, café de primeira e ovo da Páscoa ligeiramente inflacionário, mas quem tem a oportunidade, um bom chocolate aí nesse domingão querido. Pessoal, hoje, todo domingo aqui no Clube dos Dividendos, temos vídeos sobre a Itaúsa, temos vídeos também, o vídeo sobre a Itaúsa fala sobre cenário macro, e não vai ser diferente. As pautas do vídeo de hoje um pouco diferente dos vídeos anteriores em relação ao macro. Por quê, pessoal? Já vou compartilhar com vocês. Eu vou trazer um pouquinho do PCI, que é o índice de inflação, o IPCA, que o Fed, Banco Central Americano, mais gosta de olhar. Vou trazer um insight para vocês aqui histórico, né, estatisticamente histórico, vamos se dizer, de 1960, tá? Esse vai ser a primeira pauta do vídeo. E aí nós vamos navegar pelo calendário econômico da semana que vem, começando pelo dia 1 de abril, não é mentira, tá? Temos payroll na semana que vem, dado mais importante de trabalho nos Estados Unidos. E aí eu entro na parte tática do vídeo, mais para meiuca aqui do vídeo, falando sobre curva de juros americana, tá? E mundo do ETF, o mundo de ETF, que eu estou olhando, qual é a rotação que eu vejo que vai acontecer nas ações, qual é a rotação que eu vejo também que vai acontecer nas classes de ativos entre ações, renda fixa e commodities. Legal? Feito isso, eu vou comentar sobre o TLT para entregar para vocês aqui a minha opinião, né? O meu viés. E aí também a evolução das taxas de juros norte-americanas de 1955 para cá. E finalizamos com o Brasil. Market Breadth, o Ibovespa, dólar e finalizo com Itaúsa, que é a clássica, né? A cobaia aqui de todo domingo, empresa que eu tenho para previdência. Falo sobre o minha call, falo sobre os pontos, falo sobre a evolução potencial dos preços no curto e médio prazo. Pessoal, disclaimer na tela. De novo, um ótimo domingo, bom café da manhã para todos que me assistem. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. E deixem um feedback nos comentários como é que tá o áudio. Brunão, tá bom o áudio? Tá ruim? Tá médio? Tá? Eu sei que o áudio aqui do canal não é mil maravilhas, mas recentemente eu atualizei tanto o Windows, Microsoft, como também o próprio software do microfone, né, da Logitech, e aí eu perdi um pouco de qualidade, né? Já recebi algumas cornetas. Me falem aí como é que tá o áudio nesse vídeo específico. Bom, pessoal, eu começo o vídeo convidando a todos a se inscreverem no canal, ativar as notificações, aquela coisa toda bonita, mas dizendo sobre o PCI, né, que é o Personal Consumption Expenditure. Então, nos Estados Unidos, temos dois indicadores de inflação com metodologias diferentes. O CPI é o famoso, tá? CPI, e o PCE é aquele que o Fed olha, ele prefere. Tem uma característica diferente nas cestas ali de produtos, tá, e serviços, caracterizando ali uma melhor metodologia segundo a análise dos banqueiros centrais que compõem o Banco Central Americano. Pois bem, esse indicador aqui tem um contexto, pessoal, de 1960 para frente, até 2024, e o nível que vocês estão vendo aqui é o nível dos 12 meses acumulado, ou year over year, por isso vocês estão vendo aqui YOY, né, que é 12 meses, igual o IPCA 12 meses acumulado. Onde estamos hoje? Só lá nos Estados Unidos, a métrica que o Fed mais gosta de ver de inflação, estamos ali no acumulado e principalmente, não acabei não falando, estamos falando aqui do core, tá, que exclui alguns itens muito voláteis, tá? Então, o core PCI, né, o núcleo da inflação que mais o Fed gosta de olhar. Como é que está o núcleo da inflação nos Estados Unidos acumulado nos últimos 12 meses em 2,8%. Qual que é a meta? 2%. 2% ali não do núcleo, mas do cheio. Mas quando o núcleo se aproxima, então a gente tem ali essa métrica bem importante, esse indicador de que, olha, não só a tendência da inflação é de desaceleração clara, tá? Como também se aproxima aqui do núcleo, estamos falando de 2%. Por que eu estou trazendo esse gráfico, pessoal? Eu tenho a narrativa aqui para a inflação norte-americana que no curto prazo vocês podem colocar ainda, tá, 2024 ou menor aí, entre 2, tá, no máximo 2,5 trimestres, para não fechar 2024 inteiro, de inflação não atazanando a vida de banqueiros centrais. Creio esse é o meu cenário. Então, a inflação americana tem um espaço robusto, ainda o próximo de ser robusto, de corte, de queda, perdão. Se vai lá para os seus 2%, 2,06%, tecnicamente foi um topo aqui, tanto em 2012 como 2018, pessoal. O importante é que eu não tenha a característica da inflação dela voltar a atazanar a vida dos banqueiros centrais, não no curto prazo. Essa é a minha expectativa. A análise técnica ajuda?
pessoal, a definir o seguinte: temos grandes ciclos dentro dos últimos 50, 60 anos. Ciclo de alta da década de 60 até a década de praticamente metade da década de 80 e um ciclo de arrefecimento da metade da década de 80 até ali 2012, certo? De 2011, 2008 para cá, mesma política fiscal por uma diferente resposta na monetária. Por quê? Nós tivemos um spike de inflação em 2020, um spike muito robusto de inflação em 2020, talvez pela proximidade das últimas duas crises, 2008 e 2020, que demandaram ali dos governos centrais um gasto fiscal. Lembrando que 2020 não só teve gasto fiscal, tá, por causa da pandemia, como também teve congelamento de cadeias produtivas. Então, acho que qualquer banqueiro central imaginava uma alta da inflação pós-2020, mas não uma alta tão íngreme, porque tivemos também cadeias produtivas congeladas. Então, a gente pode dizer que foi um 2008 com esteroide aqui, a inflação pós-2020. Mas ali as causas muito parelhas, fiscal ligado. A única diferença de 2020 para 2008 em termos monetários / inflacionários é que nós tivemos também problema de supply e a oferta travada. Pois bem, a oferta, pessoal, cada vez mais, se já não, entra no campo da inflação. Então, a gente tem as cadeias produtivas, todas ali já se alinhando, apesar dos conflitos geopolíticos, tá? E dos problemas geopolíticos que nós estamos vivendo atualmente, já desde a guerra Rússia e Ucrânia, a gente consegue, de certa maneira, a eficiência do mercado, vamos assim dizer, já ter as cadeias produtivas mundo afora redondinhas, ou pelo menos voltando a uma normalidade muito parelha, muito próxima ao pré-2020. Tá? Temos aqui a geopolítica inflacionando um pouquinho dos preços? Pode ser que sim, pessoal, principalmente no mercado de óleo, né? No mercado de petróleo, óleo e gás natural, devido à Rússia e Ucrânia, devido também a Israel, Hamas, né? Oriente Médio, Estreito de Hormuz. Então isso tudo via e também os cortes de produção da OPEC. Então a gente tem ali via corte de oferta, mais conflitos geopolíticos, algumas classes de ativo ainda sendo direcionadas para um trade ou para um investimento mais inflacionário. Mas as inflações mundo afora convergindo aqui para mim. Aí eu espero e eu tenho cenário que vai continuar nesse cenário, não por muito, mas ainda nós temos um pouquinho mais de desidratação da inflação e eu acredito que venha pelo lado da atividade econômica desacelerando, setor de serviços desacelerando e talvez manufatura acelerando. Então, produção acelerando e serviços, que é uma outra continha ali, deixando de acelerar. É esse o cenário que eu vejo e muito pró-soft landing, né, num curtíssimo prazo. Estou falando aí de entre abril, maio, junho e julho. Essa narrativa que eu acho que vai vir à direita do gráfico, tá? Onde manufaturas pegam um pouco de arranque, tá? Positivo, e serviços esfriam um pouco ou lateralizam, não expandem mais como a gente tem visto recentemente. Então, esse gráfico de inflação, pessoal, deve trazer aqui uma certa tranquilidade para os mercados semana que vem, já que hoje, sexta-feira, estamos fechados, tá? Não deve atrapalhar. Na semana que vem, o que nós temos? Na segunda-feira a gente tem manufatura. Então, acabei de falar de manufatura, temos um primeiro PMI ISM às 11 horas. Então, se eu estiver correto, a gente deve ter dados de manufatura ou neutros ou surpreendendo para cima logo. Se já não, no mês de abril. Essa é a minha expectativa, tá? Quando que esses dados de manufatura vão conseguir ter um pouquinho mais de uptick, né? de melhora? Quando nós tivermos a proximidade e a clareza bem grande do corte de juros americano. Por hora, eu imagino aqui só dados neutros, mas já apresentando algum tipo de melhora ali positiva na manufatura. Na quarta-feira temos mais PMI, só que é o PMI de serviço. Então, o que segunda-feira pode vir ok, na quarta abaixo, tá? Já que é um período ali não muito interessante para o serviço. Tá? E sexta-feira é o grande pilar do soft landing aqui, que são os dados de trabalho, payroll. Payroll, tá? Dado mais importante da semana que vem. Pessoal, é importante que a criação seja ali robusta, entre 200 mil, 190 mil, é o que o mercado espera, tá? Mas não pode surpreender muito para cima, porque aí vem a inflação de salários preocupando. Não, tem que ser um payroll neutro, tá? O que eu espero que seja novidade, que fora do que o mercado espera e talvez trazendo uma narrativa mais bacana, é a parte de manufatura. Manufatura acelerando, abril, maio, junho, tá? E serviços desacelerando ou até ficando neutros, tá? Essa é a minha realidade. E olhando para isso, manufatura, parte da oferta cada vez mais redonda, pré-pandemia, normalizada, nós devemos ter, e com os serviços desacelerando, nós devemos ter as curvas de juros, enfim, fechando. Então, no curtíssimo prazo, até espero que a curva de juros americana, e é o gráfico que vocês estão vendo, tenha aqui um cenário de estresse rápido, tá? Então, dentre
abriu em maio, é isso que eu espero, curva de juros ainda abrindo, nós emergentes aqui e os índices sofrendo um pouquinho, tá? Mas a tendência do segundo trimestre, ela vai ser de queda da curva de juros. Então, o segundo trimestre a gente pode colocar abril, maio e junho. Acredito que a segunda quinzena de maio, junho e julho, começo do terceiro tri, será de fechamento de curvas de juro, mundo afora, tá? Mas principalmente nos países desenvolvidos, que vão começar os seus cortes de juros, ou pelo menos a ter clareza de quando corta. O Fed já deixou ali, está cada vez mais cristalizado que é junho e julho. Mas a gente vai ganhar ainda mais fôlego, tá, ao longo dos próximos 30 a 50 dias aí aproximadamente. Então é esse movimento que eu imagino que vai acontecer com curva de juros americana. Ainda um estresse, fazendo novas mínimas no Ibovespa, por exemplo, com esse cara aqui fazendo novas máximas, porém a tendência do segundo tri, meio final e o começo do terceiro tri é de fechamento. Essa é a minha leitura, pessoal, devido ao ciclo econômico que passa aqui por uma inflação de curto prazo, se estabilizando e ainda não entrando, por exemplo, em um cenário como foi década de 70, tá? Que nós tivemos um movimento muito forte, depois cedemos, tivemos um movimento muito forte, depois cedemos, porém, tá? Tivemos mais uma chegada forte da inflação. Não é esse cenário que eu vejo já, não é esse cenário que eu vejo para 2024, principalmente segundo e terceiro trimestre. O cenário que eu vejo de inflação, pessoal, é muito parecido com isso aqui, ó. Deve ter aqui um pouco de consolidação, gerando para os investidores aquela dúvida, tá? Se teremos ali um pepino, um ciclo muito forte nas commodities, ou se de fato a gente volta para uma normalidade, e aí é mais parelho ao meu cenário base, que é essa aqui, ó. 2014 a 2018, 19. É isso que eu imagino. Inflação em um ciclo de baixa que dura ali 3, 6 meses, depois em um ciclo de alta que dura 3 a 6 meses, e aí o que o Fed vai fazer, o que o Banco da Europa vai fazer, o que nós daqui, Banco Central, vai fazer. Vamos cada vez mais ouvir a palavra, e vai ser, na minha opinião, a tônica ali dos próximos 5 a 10 anos, talvez, da próxima década, juro neutro. Então nós estamos entrando em um período de juro neutro. O que isso quer dizer com inflação? E vamos ter períodos de notícias boas com queda e períodos de notícias ruins com alta. Esse cenário, isso que eu imagino para a inflação. E eu considero, pessoal, que se não tivéssemos problemas na cadeia de oferta, ou seja, inflação pela linha da oferta, nós já estaríamos vivendo esse tipo de cenário. Como a gente não teve, andamos mais na inflação. E agora, o meu cenário base, então, é que volatilidade na inflação, sim, tá? Porém, sem direção. Sem tendência. Então não é esse o meu cenário base. Tampouco este meu cenário. Tampouco este o meu cenário base. Tá? O meu cenário está aqui, ó. Isso que eu imagino para a inflação mundo afora. Tá? Tendo ali, talvez, nesse momento, mais um pouquinho de queda. Só que aí a gente vai experimentar um trimestre pró-commodities, um semestre pró-commodities, pró-emergentes. Então essa tá a minha tese. Por isso que eu acho que vai ter um rally na bolsa do Ibovespa, por exemplo, logo. E esse rally deve ser no meio de maio até julho, aproximadamente. Certo, pessoal? Desvendado, então, o meu cenário base, eu entro aqui no mundo dos ETFs. Putz, tem ETF pra caramba. Eu tô correndo aqui para tentar fechar parceria com o pessoal da Nomad. Se eu não me engano, a Nomad tem um home broker que nos liga a NYSE. E aí, finalmente, eu vou poder construir aqui e compartilhar conteúdos com ETFs, né? Com pele em jogo, né? Eu investindo, etc. Porque hoje eu não tenho acesso. Pois bem, pessoal, o que vocês estão vendo aqui na esquerda, nesse verdão aqui cheio de produtos, né, cheio de ETFs, né, um buraco negro aqui até. Esses ETFs são os ETFs ligados a ações. E vocês podem perceber que está todo mundo, ou pelo menos a maioria, indo muito bem, seguindo o S&P. O S&P está subindo 10% no ano. A gente tem aqui os ETFs conectados ao S&P, principalmente, né, as empresas de tecnologia subindo 10%. Bacana. A gente vê o de commodities, o mundo das commodities, quem que está se destacando aqui? Tem tudo G na frente, né? A maioria tem G na frente, tá? O que é? Ouro, S, Silver, prata. Então os ETFs conectados aqui com ouro, GLD, o IAL, que não tem o G, mas é Gold Trust, tá? Esses caras estão indo muito bem. Então é um sinal de corte de juros próximo, mas de inflação não apaziguando em determinados momentos. Então, para mim, pessoal, é chover no molhado, né? Ia também namorar a própria tese. Ouro subindo agora, antes de um TLT, que vai ser o próximo assunto, antes de um ETF de juros. Ou seja, os ETFs de juros, os bonds, né, os títulos não estão performando bem, devem não performar muito bem nos próximos anos ou nos próximos meses, porque a gente vai ter esses ciclos esquisitos de inflação. Vol na inflação e juros não mais negativos, juros neutros, sendo o padrão dos bancos centrais. Então o ouro é uma boa. Tá? Durante esse navegar do cenário que eu tenho específico aqui para 2024, 2025, né, de inflação lateral, ouro é bacana. Se vocês olharem ali a performance do ouro, tá?
foi até que bacana nesse período. Já trago aqui para vocês também o gráfico do ouro, se vocês assim quiserem. Então me chama atenção o ouro subindo, mas também me chama atenção algumas grandes quedas nas commodities. Por exemplo, 57% de queda, tá? Gás natural, Bloomberg gás natural, tá? Talvez aí num apaziguar da crise entre Rússia e Ucrânia, tá? Uma queda de 30% no UNG, gás natural também. Então, talvez represente uma oportunidade você olhar ali. Então, acho que começa a ter um espaço bom nos ETFs de commodities para você surfar algum tipo de tendência. O XLE, que é o ETF de energia, né? Subindo vorazmente. Então, já mais um sinal aí de que, opa, inflação tá na cara ali, que não vai ser tão fácil assim. Então, juros corta, pero no mucho, tá? E aí nós vamos poder viver num mundo de juros neutro aí. Então seria esse o primeiro destaque. E o segundo, pessoal, quais ETFs aí que neste ano, né, a base, eu não falei, o contexto aqui é year to date, começo de 2024 para cá, janeiro de 2024 para cá, quais ETFs estão sofrendo um pouquinho de renda fixa? E aí eu destaco o TLT. O TLT, pessoal, com o cenário que eu tenho para inflação, com o cenário que eu tenho para os juros, tem um rally programado. Creio que vai cair entre abril e maio, tá? Tem queda contratada, porque os juros, como eu falei, vai abrir. Então, juros abrindo, esse cara deve ceder. E aí eu tenho alguns alvos aqui. E no segundo trimestre, ainda mais para o fim, primeiro e terceiro tri, deve ter um rally. Mas deve ser um rally tático, pessoal. O TLT, então, deve ter uma performance ruim para os próximos anos. Por quê? Não alta, certo? Por juros negativos ou cortes de juros, tá? Mas também não baixa por aumento de juros. A atividade econômica vai sofrer em algum momento. Então a gente deve entrar em um período de lateralização para esse ETF. Só que no momento, eu falo com vocês, ele está mais próximo da base da lateralização. Por isso que eu vejo interessante se ele vier para a base, que deve estar nos seus 78, 74, 86, tá? Como base. E o pico ali, talvez em 115, 124. Então eu vejo esse cenário aqui para os ETFs de renda fixa para quem está de olho. Fed Funds, essa evolução é o gráfico do Fed Funds aí de 1955 para cá, da Selic americana. Tá? Nós batemos 2007 nesse momento, estamos por lá, né? 5,5, 5,25 é o intervalo atual. O que eu vejo, então, para o Fed Funds, né? Uma mesmice, uma chatice muito grande. Uma chatice muito grande, sendo essa, pessoal, muito parelho com uma estabilidade aqui, Fed Funds, uma estabilidade de taxas de juros. É isso que eu imagino, tá? É isso que eu imagino. Nós vivemos essa tal estabilidade ali de 2011 a 2015, 2010 a 2015, estabilidade entre aspas, mas pouca volatilidade. É isso que eu imagino, tá? É isso que eu imagino para o Fed Funds, tá? Se vai ser entre 3,5% e 4%, tá? Juro neutro é de 2%, acho muito. Pode ser mais para casa dos 2,25 aos 2,75, aos 3,25 de taxa de juros americana, pensando aí nos próximos 1 a 5 anos. Mais provável. Tá? Mas nós, na minha opinião, estamos num momento de mudança de tendência. Alta nas taxas de juros de 60, década de 60, período industrial, depois de bem-estar até a década de 90 ou meio da década de 80. Depois queda, Alan Greenspan e por aí vai. Tá? Globalização na veia, deflação na veia, certo? Queda aqui até o período de 2020, tá? Ou até no caso dos Estados Unidos, até o período de 2015. Tá? E aí, 2015 para cá, um pouco de volatilidade nas taxas de juros americanas. Mas por quê? Porque eles experimentaram ali, né, quase que negativa das taxas, zero. Tá? Agora, a gente deve voltar para um patamar, principalmente patamar não me importa muito, mas é a direção, deve ficar assim, ó. Agora a gente deve ter um momento, corte, não sei até onde vai, 2,75, 2,25, mas aí a gente fica, uma hora a gente tem que estimular um pouquinho a economia, mas depois a inflação pega, então volta, restringe, aí restringe, deu um pepino ali, ou o ciclo político, etc, tá precisando de crescimento, opa, corta um pouquinho, mas não tem direção. É isso que eu imagino, pessoal, um pouquinho de movimento não direcional. Então, essas fases aqui de política monetária, eu imagino, tá? Essas fases de política monetária, eu imagino. Que, infelizmente, elas precedem recessão, né? Quando a política monetária calma, tá? E se acalmar muito acima, que nesse momento atual está muito acima, acho que vai acalmar ali entre os 2,75, 3 e pouquinho, elas precedem recessão. Mas, enfim, vamos ver se o próximo ciclo é de recessão. Mas o atual 2024 não vejo recessão. Vejo corte de juros e ainda atividade econômica, de certa maneira, aquecida. Fiz esse plano de fundo, pessoal, porque estamos no fim do trimestre, né? Então é um momento importante, é um momento de repensar no que vocês e eu, né, pessoalmente, comecei a investir no ano, se muda a rota, se não muda, o peso, renda fixa, renda variável, e aí eu tentei entregar para vocês nesse vídeo da Itaúsa clássico de domingo, um contexto, tá? Uma opinião, nada é verdade aqui, é uma opinião. Aí deixe nos comentários a de vocês em relação a juro neutro, né? Lembrando que juro neutro é aquele juro que nem estimula e nem restringe a economia, né? Geralmente em países desenvolvidos ele está entre 1,5%
a 2% da inflação acumulada. Então, se a inflação acumulada é 2, o juro neutro vai estar entre 3, 3,5, tá? Às vezes 0,75, a depender da eficiência da economia. Bom, feito isso, pessoal, fôlego do Ibovespa, nosso market breadth, nada a comentar, continua na mesma, consolidado aqui. A Petrobras está dando ar da graça, tá? Tá subindo, a Vale tá caindo bem menos do que o minério. Então me parece, pessoal, de novo, tô namorando a minha tese. Segundo trimestre, terceiro tri, vai ser um trimestre pró-Ibovespa, tá? Pró-commodities e bancos, como sempre. No começo do segundo tri, tá? A gente deve ter um sofrimento para as small caps, porque nossa curva deve abrir junto com a americana. Já está abrindo, né? Mas deve seguir a americana, que eu tenho que entender o cenário que ainda abre um pouquinho. Não muito, mas abre um pouquinho, certo? Então, eu ainda acho que a gente perde esse fundo no Ibovespa. Tá? E o market breadth continua disfuncional, tá? Mas caso Petrobras suba, pessoal, ela deve puxar, tá, esse market breadth para o vermelho. E aí eu considero que sim, para as small caps aqui, uma boa realização pode acontecer, tá? Mas essa realização eu não vou ligar. Gostaria de ver esse market breadth no verde. Tá? Gostaria de ver esse cara no verde. Quero dar esse sinal para vocês que a gente deve ter um segundo trimestre aí favorável para as commodities, no caso favorável para o Ibovespa, porque a gente entra num cenário de dividendos também, né? A Vale logo anuncia o seu dividendo. Ibovespa, tecnicamente, pessoal, continua na mesma, então nada aconteceu esse ano, né? Pra falar a verdade, nada aconteceu esse ano. A gente está ainda próximo de novembro, que é esse candle. Acredito ainda em queda do Ibovespa, mas uma queda branda, né? Até os 123.400, 124.500. Continua com a mesma tese, pessoal. O Ibovespa logo bate nessas regiões e sobe até os 137.600, 141.500, 144.200. Esse é meu cenário para o Ibovespa e a tese macro eu tentei passar para vocês, tá? Para que vocês ancorem. No caso do câmbio, pessoal, veja um bom momento aqui para se olhar em vendas. Toda a região vermelha nesse primeiro semestre, para mim, é venda. Região azul, nesse primeiro semestre, é compra. Tá? Então, eu ainda vejo o nosso câmbio controlado, não por muito tempo, mas vejo ele controlado, o que é bom. Tá? Vejo ele nessa fase, 2015, 16 a 18. Estamos aqui desde 2022, tá? Consolidados, perdendo volatilidade, que é importante. 2021 e 2022 teve muita vol, PEX e eleição. Então, agora não, estamos sem esses drivers de volatilidade. A gente deve diminuir um pouco a vol. Estamos próximo do topo. Então, acredito que vamos respeitar aqui esta região. Feito isso, né, dólar não deve ser problema, inflação também não deve ser problema. O que é problema no segundo tri é um leve aumento da curva de juros, abertura de curva de juros. Brasil e no mundo, né, Estados Unidos principalmente sendo esse cara, porque o Fed levantou a mão que ia cortar, todos os outros bancos centrais, mundo afora, já ou cortaram ou já sinalizaram corte, e aí o dólar se fortaleceu, dólar se fortalecendo, renda fixa americana atrativa, juros ainda alto, o Fed não fala quando corta, né? Dá alguns sinais, pero no multi, e aí dólar se fortalece por um espaço curto de tempo. Nesse segundo tri para o terceiro tri, dados mais fracos econômicos, principalmente na ponta do serviço, pessoal, devem trazer ali um pouco mais de preocupação com a atividade econômica e a manufatura em contrapartida pegando no breu. Tá? Isso é anti-inflação. Então, é isso que eu imagino logo que vai acontecer o fechamento das curvas de juros. Por hora, ainda não, tem um pequeno espaço de abertura e é isso que eu quero colocar para vocês. A Itaúsa, pessoal, no final do vídeo aqui eu comento sobre ela, ela vive um mundo paralelo. Então, para ela, tanto faz estar subindo para chuchu, né, em 2024. Bom, vendi uma call aqui agora em 10,40, né, pós os dividendos, foi em 10,80 e poucos, mas pós-dividendos, aquela coisa toda, 10,78, se não me engano, meu strike tá ali em 10,40, tá? Então, nesse momento, estou sendo exercido, ela fechou a 10,50. Quase fechei, pessoal. Ela chegou a bater 14 centavos, tá? O meu prêmio foi de 48 centavos, tá? Então, em determinado momento dessa semana aqui, pré-Páscoa, eu falei, poxa, cara, acho que eu vou recomprar um baita lucro, mas resolvi não, tá? Segurar mais um pouquinho. E essa semana, Páscoa, pessoal, abriu qualquer situação da Itaúsa de 10,20 para baixo ou de 10,30 para baixo, eu vou olhar para o prêmio, porque está chegando próximo do meu exercício. Meu exercício 14 de abril, 19 de abril, já não me lembro, tá? Então tá muito próximo ali, ou seja, tá bem magrinho o prêmio. Então, conforme ela entra no preço, esse prêmio pode novamente voltar a 14 centavos, 10 centavos, e aí já vai ser um baita de um lucro para mim, tá? E aí eu zero essa call, tá? E de repente lanço mais uma. De repente lanço mais uma ali, olhando ainda para uma consolidação até maio. Lanço mais uma curtinha, agora temos opções semanais. Então eu penso com carinho aqui sobre esse tipo de estratégia de renda da Itaúsa. As compras, pessoal, mantive, tá? A mercado, pouquíssimas, tá? E ordem limitada somente nos 9,79 e 9,37. Tá? Então nada a fazer aqui por ordem limitada.
Nas opções, se me der a chance aí, eu penso em zerar com um bom lucro de 60 ou mais por cento, tá? Alvos para cima, pessoal, R$ 11,68, 12,15. Os 10,45, 10,7 já tocaram. Motivo pelo qual, não só pelo preço, mas pelo tempo, né? Pelo período do ano, fizeram eu vender a call. Então, essa é a atualização da Itaúsa e eu finalizo o vídeo aqui. Pessoal, desejando para todos vocês aí uma ótima Páscoa, um bom descanso, um bom café para todos. Deem um feedback do áudio, tomara que ele tenha sido bem bacana para vocês aí e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.